O fim do ano tá chegando aí, e pensando nisso, exatamente pensando nessa parte de festas, onde a gente geralmente não consegue pegar muito pra ler e prefere livros mais curtos, até pra estar mais tempo com a família, né, pra aproveitar esses feriados. Eu trouxe aqui uma lista com livros de sci-fi que você pode ler ainda este ano, tá? E aqui eu trouxe uma seleção de livros que eu gosto bastante, que eu gostei muito, que eu li ao longo desse ano. Nem todos têm review aqui no canal, tá? Então, os que tem eu vou deixar aí embaixo na descrição se você quiser ver uma review mais detalhada desses livros. E os que não tem, aí você vai simplesmente pela minha indicação e pela confiança que você tem na minha indicação ou não. Mas eu queria então trazer aqui exatamente esses livros curtos para que você possa ler ainda esse final de ano. Oi? Eu sou o Grinsauro, então vamos começar com essa lista que eu separei aqui desses sci-fis, que na minha opinião eles são realmente incríveis, são muito bons e especificamente são bastante curtos. Tem um só aqui que eu trouxe que ele faz parte de uma série de livros, porém eu acho que ainda o primeiro livro você ainda consegue ler esse ano sem maiores problemas, é um livro bastante rápido. Então vamos lá pro primeiro deles, que é de um autor que recentemente eu li um outro livro que ele tava lá também nesse livro, que foi a minha review de Forward, se você não viu, mas o livro específico que eu queria trazer é exatamente Matéria Escura, do Blake Crouch, que é um livro muito rápido, muito fácil de ler. É um livro bastante interessante, ele traz algumas discussões como, por exemplo, sobre clones, né, sobre multiversos, sobre vidas paralelas. Uma ideia de sci-fi muito legal, bem atual, inclusive, a linguagem toda dele, né, é um autor que tá crescendo aí bastante com os livros como, por exemplo, Recursão, como, por exemplo, Upgrade, que são livros que eu pretendo ler no futuro. Então, se você gosta desse sci-fi um pouco mais rápido, que traz algumas discussões bastante pontuais e inclusive Matéria Escura saiu uma série nova, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu quero para trazer eventualmente uma review aqui no canal e comparar até mesmo com a narrativa que a gente tem no livro. Mas então fica aí a minha primeira recomendação, que é esse livro sensacional do Blake Crouch. Aproveitando, pegando esse gancho de autores que eu gostei muito e gostei muito da ideia do livro, eu quero trazer aqui Project Hail Mary, do Andy Weir, que é um livro sensacional. Eu não canso de falar o quanto eu gosto desse livro, o quanto eu gosto desse autor. Inclusive em Forward, né, ele tá lá também fazendo um dos contos. Inclusive eu vou deixar aqui também Forward se você quiser ler, porque dois dos autores, né, que eu trouxe aqui estão naquele livro, que é um livro de contos muito rápido de sci-fi. Mas vamos falar do Project Hail Mary, que é exatamente esse livro onde a gente tem um cara que ele vai pro espaço porque ele tá tentando salvar a Terra de umas partículas meio que estão sendo trazidas ali do Sol, que tá comendo o Sol, digamos assim, tanto que o livro em português ele chama Devoradores de Estrelas, né, que é exatamente essas partículas que estão devorando o Sol e também devoram uma outra estrela, e aí eles vão lá nessa estrela pra estudar, e tem uma estrela que responde de uma outra forma e tudo mais, e aí nesse meio do caminho ele encontra uma outra nave, e aí tem todo um desenvolvimento com um outro alienígena ali. É sensacional, também é um livro que eu fiz review aqui no canal, então se você gosta desse estilo de narrativa, um livro bastante sobre alienígenas, sobre construção de linguagem, sobre diferenças culturais, sobre diferenças biológicas, é muito legal, é muito massa mesmo, é um livro que de coração eu gosto muito dele, então vale bastante a pena você ainda dar uma chance. É um livro bastante rápido de ler, que ainda com certeza dá pra você ler esse ano e aproveitar uma leitura muito, muito legal pra essas épocas de festa. E agora falando de um livro aqui que é parte de uma série, mas eu realmente acho que você consegue ler esse primeiro livro antes de acabar o ano, e também tem uma série que saiu na Netflix, que é exatamente O Problema dos Três Corpos, que é um livro bastante interessante, toda a discussão que ele traz exatamente desse perigo iminente de uma invasão alienígena, junto com algumas coisas mais sci-fi mirabolantes. A série pega muito mais essa parte do mirabolante, né, de você ter aquele óculos e tudo mais. No livro, isso é um pouco mais pé no chão, assim, e é bastante interessante ver como no livro ele trabalha questões governamentais dentro, né, de todo o livro, de como a humanidade iria reagir a uma possível invasão daqui a um tempo, né? É bastante interessante essa proposta de você sabe o que vai acontecer, mas isso ainda tá longe de acontecer, mas você sabe. Aí é exatamente a resposta de como a humanidade vai conseguir ter, né, exatamente lidar com toda essa situação sem grandes rebuliços, digamos assim, que
que é uma coisa que geralmente não acontece, sempre acontece todo um caos, né, durante o final do livro. Mas enfim, é outro livro que eu acho bastante interessante e já aproveito o gancho aí de você colocar nas suas metas, entre aspas, de leitura para ano que vem, os próximos livros da série do Problema dos Três Corpos. E o próximo livro que eu queria trazer aqui também é um livro que eu li esse ano, tem review no canal, inclusive, que é Um Estranho em uma Terra Estranha, que é um livro sensacional. É basicamente um cara que ele foi... a história é um tanto quanto complexa pra eu lembrar aqui de cabeça, mas é um cara que ele é um extraterrestre, que é terrestre, porque ele tem pais terrestres, mas ele foi nascido em Marte, e aí ele foi crescido com a cultura marciana, e ele é trazido de volta pra Terra, e aí ele é meio que tratado como um ídolo, entre aspas. No começo não, né, ele é tratado mais como realmente um extraterrestre, a galera tem medo dele e tudo mais, e aí tem todas umas questões governamentais, e aí tem uns arcos de personagem da galera tentando resgatar ele, a enfermeira, né, que tava lá com ele, vê que ele tá sendo tratado de uma forma muito ruim e quer livrar ele, enfim. Mas o grande ponto de Um Estranho numa Terra Estranha é exatamente depois, pra mim, o que foi mais incrível é depois toda a crítica e toda a conversa que ele faz exatamente sobre o desenvolvimento das religiões dentro da sociedade de uma forma geral. E é muito louco o caminho que ele vai levando e vai trazendo. É inclusive um livro que na época ele foi proibido e só pôde ser lançado muito tempo depois de quando ele foi escrito, porque não deixaram exatamente por conta de como ele traz essa religião que era inclusive até ligada a esse livro, né? Foi ligado durante um tempo, eu falo isso melhor no vídeo da review, com um membro, né? Um líder de um culto que surgiu nos Estados Unidos e tudo mais. Então é muito louco, tá? Uma história muito louca, mas diferente do que falam ali, não é sobre cultos e coisas do gênero, tá? É um livro bem mais tranquilo do que isso, mas na época, né, qualquer coisa que falasse ali poderia gerar um burburinho, e realmente ele traz questões que até hoje em dia na sociedade são coisas que estão sendo discutidas e que muita gente é contrária ao que ele fala ali no livro, né? Então, assim, é engraçado ver como até hoje esse livro poderia ser considerado, entre aspas, proibido, dependendo do nicho social que você coloca esse livro. Então é um livro bastante interessante, eu gosto muito desses sci-fis mais sociais, né? Inclusive aqui eu acho que a maioria deles são sci-fis que tem um pouco essa questão mais social, tirando acho que um pouco o Project Hail Mary, né? Devoradores de Estrelas, mas ele ainda tem toda essa parte da construção da linguagem, né, da construção da sociedade, enfim. Então, eu gosto dessa ideia de falar mais sobre a sociedade do que especificamente de tecnologias mirabolantes. E mantendo o nosso tema aqui, nosso tópico em aliens que invadem a Terra, nós temos um livro sensacional, incrível, inclusive o filme, eu gosto muito também do filme desse livro, que é A Guerra dos Mundos. E A Guerra dos Mundos é simplesmente um livro, não é nem um livro, é o livro de invasão alienígena. Então, se você gosta do tópico de invasão alienígena, eu realmente recomendo que você vá ler o livro do H.G. Wells específico, A Guerra dos Mundos. Lembra bastante ideias como, por exemplo, Independence Day, nessa coisa dos aliens chegarem, mas no caso, em Guerra dos Mundos, a gente tem um detalhe que é que os aliens já estavam na Terra e aí eles meio que são acordados e tudo mais. E, obviamente, o livro ele tem um desfecho totalmente diferente do filme, que, na minha opinião, é um desfecho muito, muito louco e bastante esperado, assim. Eu acho que o que acontece no filme é mais inesperado, daquele rolê de, a humanidade conseguiu salvar tudo. Obviamente, por um filme é mais esperado, mas quando você pensa numa invasão alienígena de naves gigantes que estão destruindo a Terra, atacando raio laser, você só espera uma coisa no final, que é exatamente os humanos virarem escravos desses alienígenas. Então é sensacional o jeito como ele vai trazendo a narrativa. É um livro também que junta um pouco elementos de terror, porque você acompanha em partes alguns protagonistas ali ao meio do livro e tudo mais. Então é bastante interessante ver como o H.G. Wells traz essa narrativa. E eu queria também ressaltar mais um livro aqui do H.G. Wells que tem um pouco essa temática alienígena. Inclusive, parando pra pensar, eu poderia fazer um livro só de temática alienígena, né? Deixa aí nos comentários então se você gostaria de um vídeo só com livros com temática alienígena. Mantendo então essa temática, a gente tem A Máquina do Tempo. Eu vou manter aqui no H.G. Wells durante um tempo, tá? Aqui A Máquina do Tempo é exatamente sobre viagem pro futuro, onde um cara, ele basicamente tem uma máquina do tempo, né, que é a máquina do tempo, que é o nome do livro, e ele vai pro futuro, e aí ele encontra os Morlocks, que são um grande símbolo aí da ficção científica de modo geral, né, acho que todo mundo que conhece um pouco de sci-fi lembra quem são um pouco os Morlocks, que é aquele povo que vive no subterrâneo, e pá, aqueles bichinhos meio...
Tem até em Hearthstone, né? Tem um pouco isso, essa lembrança aí dos Morlocks e tudo mais. E é bastante interessante ver como exatamente ele é teletransportado, entre aspas, teletransportado, né? Mas ele viaja no tempo pra esse futuro distópico onde a sociedade tem meio que a galera que é muito mais... eu não sei muito bem como explicar, é bastante caótico, tá? Mas é uma galera mais luminosa, assim, e aí você tem essa parte mais escura dos Morlocks, aí você tem o protagonista entrando nos poços lá. É muito louco, é muito bizarra a história. Mas o H.G. Wells é um cara que ele escreve muito bem, ele traz esse sci-fi de uma forma muito interessante. Esse livro é um dos que ele mais viaja, digamos assim, de modo geral, né, na história, mas um livro de sci-fi dele que eu também acho muito bom, que pra mim é uma das melhores narrativas, com o melhor final que eu li dele até hoje, é exatamente O Homem Invisível. E até tem um filme na Netflix, se eu não me engano, do Homem Invisível, mas não tem muito a ver assim com a história. Tem a premissa é semelhante, mas realmente não fui até o fim de assistir o filme. E é basicamente um cara que ele é um cientista e ele inventa uma poção lá, ele toma uma poção e ele fica invisível, e aí você meio que segue a vida dele, né, e acompanha o ponto de vista dele, sendo uma pessoa invisível. O ponto principal desse livro, que é o mais sensacional pra mim, é exatamente que ele traz os problemas de ser invisível, que é exatamente que você começa a se transformar numa aberração mesmo sem poder ser visto. Então, na época lá, inclusive, é temático temático se a gente morasse no hemisfério norte, né? Mas é porque o livro se passa bastante em momentos que estão nevando, né? Então, por exemplo, quando ele tá na neve, ele tá andando e as pegadas ficam na neve e não tem ninguém andando ali, os cachorros começam a achar aquilo estranho e começam meio que tentar morder aquela coisa invisível que tá criando pegadas. Então ele meio que sofre, mesmo não podendo ser visto e tal, e aí tem todo um desenvolvimento no final do livro. É bastante legal. É um livro que até hoje dele é o que eu mais gosto. Então, assim, na minha opinião, vale bastante a pena. É um livro muito curtinho de ler. Então, O Homem Invisível é outra das minhas recomendações. E se você acha que tem mais algum livro de sci-fi que eu deixei passar aí, até que eu fiz alguma review no canal, que você acha que faltou nessa lista, deixa aí nos comentários também qual você recomendaria para as pessoas que estão querendo ler algum livro aí de sci-fi ainda esse ano e não querem acabar o ano no zero, digamos assim. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, deixa um comentário também aí qualquer, se você não quiser corroborar com nada do que eu falei aqui, que ajuda muito o canal. E é isso, um abraço e até a próxima.